Boa noite. Damos por aberto a sessão pública de preces e irradiações. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para difíceis problemas. Caros irmãos, sejam todos bem-vindos a esta sessão de preces e irradiações. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. É alimento da alma, como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus. Querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco da sua mansidão e da sua tranquila fé, nesta hora de recolhimento e de prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, à cilada dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família, a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nessa oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem, que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares, no alvorecer de uma humanidade mais feliz.
Façamos agora a oração pelos jovens. Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti, para suplicar pelos jovens, pelas crianças, e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício, por aqueles que agora, na pátria espiritual, jazem conscientes do seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar perdão. Pai, nós pedimos que a Tua luz seja bálsamo consolador, a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas, e como filho pródigo possam voltar para Ti cheios de amor e de alegrias. E que esta nova aurora, a descortinar-se diante de seus olhos, possa ser um marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz do caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final de nossa súplica, glorificamos a Tua bondade, desejando que a Tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que ao alvorecer de um novo dia em suas vidas, possam jovens e crianças encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidades e de amizades. Sentindo em Ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Nesse instante, façamos uma oração ao nosso querido Bezerra de Menezes. Vibremos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo.
Continuando nesse clima de paz e fraternidade, lembremos-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. O som. Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei de justiça alcança a todos e que, ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram levando o orgulho e a ingratidão, e conduze-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nessa caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhes endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia da casa a qual nos vinculamos e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo e abrir nossos corações nesta hora sublime de doação em auxílio aos serviços de caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perturbação e os germes do desequilíbrio. Que o ambiente desta casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de intensa luz. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nessa época e podemos partilhar da semeadura da esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa,
onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridade celeste, na fonte inesgotável do teu Evangelho. Celeste amigo, no alvorecer da nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, pronunciando o tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado seja o Senhor. Aproveitando esse momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão. Não vale a pena discutir por causa de ideologias religiosas, vingar-se do ofensor, magoar-se com alguém, desejar ter mais que o necessário, brigar com um amigo, apegar-se ao dinheiro, considerando que a vida no corpo é apenas um instante na eternidade, muita coisa não vale a pena. Ao fechar os olhos físicos definitivamente e o espírito desvincular-se do corpo inerte, o que levará para a pátria espiritual? E o que deixará para trás? Infelizmente, para muitos, a vergonha será a sensação mais presente após a passagem. Assim que constatar por si mesmo a realidade da imortalidade da alma, que importância terão aquela discussão boba que fez você sofrer tanto? Aquele bem material que custou tantos anos de sacrifício? Aquela desavença que se arrastou por anos? Aquele cargo que lhe outorgava plenos poderes? Sem o corpo, todas essas coisas tornam-se questiúnculas e irrelevantes. Se quiser acertar mais e errar menos, antes de qualquer atitude, pergunte-se, considerando a imortalidade da alma, isso que vou fazer vale a pena? E após esses ensinamentos, para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando esta sessão de preces, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono desta casa, e a demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos neste clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e atitudes, para que a harmonia agora conquistada seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Seja. Boa noite, Túzia. Oi, Lide, boa noite. É com muita alegria. É com muita alegria, Túzia, que nós te recebemos novamente na nossa casa virtual, né? A Túzia, que é nossa colaboradora há tanto tempo, uma irmã de caminhada, de ideal espírita e uma amiga de todos nós. Hoje, a Túzia vem nos falar de um tema tão importante que são os espíritos protetores, e o qual nós ainda damos tanto trabalho muitas vezes, né? Nós são nossos amigos de todas as horas, né, Túzia? Então, seja muito bem-vinda, que nós tenhamos uma noite de muito proveito e de muita luz. Que
assim seja, Lide. Então, nós agradecemos, Lide, as tuas palavras, cumprimentamos a todos os irmãos que já estão conosco desde muito, tanto os irmãos espirituais, então, os nossos guias, agradecemos a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, e ao Dr. Bezerra de Menezes, e rogamos que nesse momento possamos todos nós, então, nos conectarmos com os espíritos trabalhadores da casa pela qual nós nos vinculamos. Então, dando prosseguimento aos trabalhos, a Lidiane já falou para nós ali, o tema do nosso, que a gente vai conversar um pouquinho com os irmãos e juntos nós vamos, então, procurando alguns esclarecimentos, se trata dos espíritos protetores. E os irmãos encontram, para um estudo maior sobre isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que foi a bibliografia que nós utilizamos aqui, o Livro dos Espíritos, das questões 484 a 524, e 5 obras do Chico Xavier, todas elas pelo espírito de André Luiz, que são, então, Nosso Lar, Os Mensageiros, Entre o Céu e a Terra, Ação e Reação, e Os Missionários da Luz. E para a gente falar um pouquinho aqui dos nossos espíritos protetores, então, nós precisamos fazer uma observação aos irmãos que estão conosco, que é a seguinte, de nós percebermos que espírito protetor, guia espiritual, é uma nomenclatura da doutrina espírita, mas já são conhecidos de nós há muito tempo e de toda a humanidade de uma forma geral, como os anjos da guarda, porque a maioria de nós veio da Igreja Católica, e a Igreja Católica trata, então, esse amigo que nós temos, esse pai verdadeiramente, ali como a gente diz, que está lá no Livro dos Espíritos, como guia espiritual. Então, o que é o guia espiritual? É o nosso anjo de guarda. Isso? Então, para a gente falar um pouquinho do nosso anjo de guarda, do nosso guia espiritual, através das obras que a gente citou, nós vamos entrar um pouquinho num dos livros do Chico Xavier, ditado, então, pelo Espírito André Luiz, que é Entre o Céu e a Terra. Especificamente, quem quiser depois dar uma olhadinha, Entre o Céu e a Terra, é o capítulo 26. Que diz o seguinte, ele conta para nós, então, e a gente vai rapidamente relatar para poder ir linkando e poder percebendo a influência, o que é o nosso guia espiritual. Isso? Nesse capítulo, tem uma menina que o André Luiz relata para nós, um livro maravilhoso, convido a todos que já leram, que leiam novamente, os que não leram, que busquem essa leitura. Dá para baixar em PDF. A gente agora tem dificuldade de achar uma biblioteca, ou comprar pela internet livre. Então, nesse capítulo, o André Luiz vai falar para nós da Evelina. E aí ele conta, a Evelina é uma menina que está entre a pré-adolescência e a adolescência. E ela tem, há pouco tempo, bem pouco tempo, a Evelina, então, que está lá no livro do André Luiz, a mãe dela desencarna, morre, retorna para a pátria espiritual. E o pai dela, o pai da Evelina, então, ele se vê com 2 filhos pequenos, a Evelina um pouquinho maior e um menorzinho para criar. O que ele pensa? O que os homens fariam, minhas irmãs? Preciso de uma outra mãe para essas crianças, porque eu sozinho não vou dar conta. Trabalhar, cuidar de uma menina, e na época em que é relatado ali para nós, que é algum tempo atrás, então ele pensa, não, vou buscar uma outra companheira. E assim ele o faz. Então ele encontra ali uma pessoa e ele casa-se novamente. Dado-se, então, o segundo casamento do pai da Evelina, o que acontece? Tudo transcorre em muita harmonia e felicidade. Porém, André Luiz relata que a madrasta da Evelina, ela tem um quezinho com o menino. Ela pensa assim, mas que gurizinho chato. Ela está lá no livro, não com essas palavras, a gente está contando aqui, né? E aí ela pensa, ele nem que me atrapalha, esse grita toda a vida, porque ele é pequeno. Então, nada mais justo, uma criança pequena precisa ter mais atenção.
E até em determinado momento ela pensa assim que ele chega a atrapalhar o relacionamento dela com o marido. Então ela tem esse pensamento. Até aqui, tudo muito certo, não tem, né? Determinado momento da vida deles com essa nova mãe, enfim, eles vão à praia e André Luiz relata que a Evelina e o pai, eles saem para buscar alguma coisa e a madrasta fica, então, cuidando do menino. O menino está dentro do mar. E nesse momento vem uma onda e o menino é levado e ele desencarna, ele morre afogado. E o pai, então, nós não precisamos aqui relatar, a gente imagina, né, se coloca no lugar dessa família. Porém, acontece uma situação, e aqui a gente gostaria muito de chamar a atenção de todos nós para que a gente observasse. A madrasta, neste momento, ela fica muito sensibilizada, relata André Luiz. Ela entra numa depressão profunda, ela começa a definhar. E aí, vamos imaginar, uma menina, adolescente, pré-adolescente, vendo essa situação, ela fica num desespero. A mãe desencarna há pouco tempo. Agora, em seguida, desencarna o irmão. O pai está numa situação muito delicada. Está sofrendo muito, ela vê todo o sofrimento. E aí ela olha para a madrasta e a madrasta está em cima de uma cama, quer dizer, a menina entra em oração. Entra em prece. E ela pede com muito amor e com muita força. Mas a Evelina, meus irmãos, ela faz as suas orações, as suas preces, direcionadas à sua mãezinha que já desencarnou. E nós sabemos que muitas vezes, sim, nós temos conosco, além do nosso guia espiritual, do nosso anjo de guarda, a gente vai ver mais adiante aqui, nós temos então os espíritos familiares. Mas quem lê o livro vai lembrar comigo que a mãe da Evelina não estava em condições de auxiliar. Não conseguia nem se auxiliar na pátria espiritual. Porém, nenhuma prece nos ensina a doutrina espírita fica sem atendimento. Uma oração, seja ela de qualquer forma, como ela for, imbuída de amor, de sinceridade, de vontade, ela pode sim ficar neste plano em que nós estamos, mas ela também pode tomar a posição vertical e ascender até as alturas, até Jesus, até a pátria espiritual. Nosso tema, espíritos protetores. Quem que ouve ali a Evelina, então? O guia espiritual dela. E agora nós saímos da Terra, nós estamos lá observando o que o André Luiz conta para nós. E o André Luiz, todo mundo sabe, ele trabalha, ele habita, quando ele editou esses livros lá, no nosso lar, que é uma colônia espiritual que fica na região do Rio de Janeiro, acima do Rio de Janeiro. Então, quando saiu o livro Nosso Lar, muita gente dizia, eu quero ir para o Nosso Lar, né? Mas, na realidade, a gente sabe, cada região, né, tem ali a sua colônia que é ligada. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a nossa também. Bom, e a seguir, então, a Evelina está, como ela também está no Rio de Janeiro, ela tem um vínculo também com o Nosso Lar. E o guia dela se dirige até lá, e o André Luiz está trabalhando lá na pátria espiritual, na colônia Nosso Lar, junto com o instrutor Clarencio, porque nós temos degraus hierárquicos conforme a nossa condição. Então, uns estão aprendendo, outros aprenderam um pouquinho, mas nós precisamos daqueles que ensinam. O Clarencio era um desses, né, um instrutor. E chega lá o espírito da Evelina, né? O espírito, o guia espiritual, né? E diz, Clarencio, eu tô com um problema, Evelina, e conta, e o Clarencio calmamente observa. E aí ele diz, não, nós temos um amor muito grande, a Evelina, nós temos cuidados com ela, ela é vinculada na nossa colônia, e André Luiz está ali olhando tudo. E aí Clarencio diz o quê? Amanhã. Amanhã nós vamos... E aí a gente, quando está lendo, já para e já pensa. Não, o nosso guia espiritual, ele é um espírito que ele é, com certeza, superior a nós.
Porque se fosse conosco, o que nós ia fazer? Fecha as portas e vamos lá, porque se a coisa tá feia, vamos atender. E o guia espiritual é aquele que vê um pouquinho mais do que nós. Então, ele é superior a nós para fazer o atendimento a nós que estamos neste momento encarnados, cada um de nós na sua jornada com um pouquinho mais de dificuldade. No outro dia, eles chegam na casa de Eveline, então Clarencio, com muito amor, conversa com o guia dela e ele explica. E o André Luiz, então, percebe a madrasta e já se apavora. Meu Deus, essa mulher vai desencarnar. E o Clarencio, então, com a conduta mais serena, mais tranquilo, mais experiente, o que ele diz? Calma, nós vamos auxiliar, mas para auxiliar nós precisamos saber o que está acontecendo. Dá passes, então, em toda a família, dá passes na madrasta que está convalescente e faz com que ela dê aquela reagidinha, aquela melhora. Pronto, aumentamos o som. Agora vai melhorar um pouquinho. Então, o que acontece? Eles então atendem da forma que é possível, dando passes. E aí nós vamos lembrar de uma situação agora. Todos nós estamos nas nossas casas e os senhores vão lembrar comigo, quem está assistindo agora, que a gente assistia às palestras lá na Cefac, num ambiente naquela casa, e agora nós estamos nas nossas casas. Mas vamos perceber aqui que a madrasta da Evelina, naquele momento, em função da prece da menina, porque ela não podia nem fazer prece, ela não tinha condições, ela estava definhando. E a gente já vai chegar nesse ponto também. E o que acontece? Ela, na realidade, recebe paz. Então, por isso da importância de nós, meus irmãos, mesmo distantes da nossa casa que nós nos vinculamos, que nós possamos, então, estar conectados, porque neste momento, todos nós aqui estamos na Cefac, com os nossos corações. Estamos vibrando todos naquele ambiente. Muitos de nós conseguem se ver sentado. Eu sentava mais atrás, eu sentava mais na frente. E nós estamos recebendo, cada um de nós, conforme o seu merecimento, a sua necessidade. É isso. Nós também aproveitamos, vamos fazer um parênteses aqui. Desculpa. Para a gente lembrar que a Cefac continua trabalhando. Nós temos, então, a atividade dos jovens, a evangelização, que agora, mais do que nunca, nós precisamos, então, inserir os nossos jovens. É maravilhoso, a gente aproveita aqui para agradecer e parabenizar os evangelizadores, a Preta, o Márcio, a Lidiane, a Fernanda, a Grace, o tio Vavá. Se esquecemos de alguém, por favor, nos perdoe. É maravilhoso o trabalho deles. É isso? Então, nós não precisamos tirar o nosso jovem. O nosso jovem hoje, ele está celular, computador, celular, TV. Então, é um momento que nós temos. Esse Cefac é só apertar um cliquezinho só e nós encaminhamos. Temos o atendimento para os pais também no sábado. Temos as preces e radiações. É um banho de luz. É uma chuva de bênçãos que é derramada sobre nós. Desde que nós passamos o quê? Vão lembrar da Evelina? Ela colocou a vontade dela, ela colocou o amor com muita fé. Então, não olvidemos dessa situação. Nós temos também o atendimento fraterno. Quantos de nós já passou pelo atendimento fraterno? A Cefac está disponibilizando. Então, é importante, com todos os cuidados, as pessoas que atendiam lá. Então, nós estamos trabalhando. E a questão das palestras também é importante. A gente reserva um pouquinho do nosso dia a dia que está corrido, né? Que muitas vezes agora a gente está trabalhando mais do que estava trabalhando antes. E nós temos que ficar em casa. É isso, e para muitos é uma benção, eu acredito que seja, mas para outros ainda está meio confuso, isso meio complicado. Então, nós lembramos e convidamos os irmãos que continuem com a Cefac. Por cada um de nós. Quem que é atendido? É cada um de nós nas suas dificuldades e de individualidade. Vamos voltar aqui, então, para a Evelina. André Luiz, então, quando chega lá e vê aquela senhora, ele diz, por favor, façam alguma coisa agora. Já o Clarencio,
descalma, nós vamos averiguar e avaliar tudo para que a gente possa, ela não vai ficar desassistida, dê um passe ali nos familiares, é isso? Muitas vezes a água é magnetizada, ali no caso ele não cita, eu não lembro, mas talvez até tenha, enfim, atenderam e foram perceber o que é que poderia se fazer, o que estava acontecendo, como é que eles podiam ajudar. Nós gostaríamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, de fazer, junto com os senhores, uma reflexão muito importante. O nosso tema é os espíritos protetores, e a gente está vendo que nós temos conosco, sim, é isso? E que ele nos auxilia e que nós somos atendidos, muitas vezes, por uma pleiade de irmãs, tá certo? Mas nós precisamos perceber que esta situação em que a Evelina foi colocada agora, né, que ela estava ali orando, enfim, ocorre em função da madrasta. Perceberam isso? Claro que a menina sofre, perdeu, a mãe desencarnou, o pai está sofrendo, perdeu um irmãozinho pequeno, nossa, mas a Evelina se vê, pelo que o André Luiz coloca ali, num beco sem saída. Porque além de tudo agora, o pai naquele sofrimento, a madrasta morre. E a madrasta se coloca nessa situação, e é isso que nós gostaríamos de chamar a atenção, pelo fato de que, para ela, a madrasta, quem matou o menino foi ela. A culpa, o não se perdoar, a ideia fixa no erro, faz com que ela entre num estado de depressão, num estado aflitivo e vai corroendo, se nós podemos assim dizer, vai danificando o seu organismo físico. Então, aqui nós chamamos a atenção para essa situação. Quem de nós não comete erros? Quem de nós não pode pensar aquilo que eu fiz semana passada? Ai, não foi legal, não gostaria de ter feito. Mas nós vamos também lembrar de Jesus. Reconcilia-te com teu irmão enquanto a caminho. E agora é só ligar, né? A gente tem que ligar, porque agora não dá para chegar muito perto, né? Tem que ficar todo mundo distante nessa quarentena. Então, nós temos sim que nos perdoarmos. Porque, na realidade, quem lê o livro ali, que lembra, vai perceber, não, ela não matou o menino, mas por ela ter aqueles pensamentos repetitivos de que realmente esse menino só me incomoda, podia sumir da minha vida, ela acaba criando essa situação em si mesma. Então, a gente também precisa aproveitar essa oportunidade para, nesse momento, que todos nós façamos uma reflexãozinha e que pensemos nisso. Vamos sim, nós precisamos. Quantas vezes Jesus pede, fala para Pedro para ele poder perdoar, né? Que Pedro acha que já perdoei uma vez, né? Tá bom? E Jesus fala 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes. Mas nós temos que aplicar isso a nós mesmos. Porque se naquele momento aquela irmã tivesse entendido, nossa, foi uma tragédia, foi uma fatalidade, mas não fui eu que matei o menino, não. Ela tinha convicção de que tinha matado o menino. Um parêntese só para que a gente pratique, se observe, peça perdão, mas também nos perdoe. Porque nós estamos aqui na caminhada e estamos cada vez melhores. Cada um de nós, está lá no Livro dos Espíritos, tem o seu guia espiritual. Mas também está lá que nós temos o nosso guia, que ele tem a missão, então, de cuidar de nós. Ele é como um pai, e olha só, quem é pai e mãe sabe que os filhos dão trabalho. Agora, imagina um pai que fica ali do nosso lado, que já é mais evoluído do que nós, com certeza, e que deixa que nós utilizemos o nosso livre-arbítrio, porque é isso que o nosso guia faz. Ele não vai nos pegar pela mão, nos puxar, nos tirar. Não, somos nós que nos conduzimos. E ele fala conosco, mas nós ouvimos ele, meus irmãos? Nós conseguimos ouvir o nosso guia? Então, nós temos nosso guia espiritual, que tem a missão, então, de cuidar de nós, respeitando a nossa vontade, porque ele até indica o caminho, mas não nos obriga, porque nós temos nosso livre-arbítrio. Nós temos os espíritos familiares, nós temos os espíritos simpáticos e nós temos os espíritos imperfeitos. Que eles não têm missão nenhuma ali. Mas o que acontece? É uma questão de sintonia. Então, de novo, nós podemos perceber.
Aquilo que nós pensamos é fundamental para aquilo que nós vamos colher lá na frente. O nosso pensamento, ele é criador. Então, nós temos a opção. Nós estamos agora em casa. Nós precisamos nos organizar e pensar o que é que nós queremos. Passamos um esforço para estarmos aqui, nessa live de hoje, nas outras de hoje, né? Mas, enfim. E por quê? Para que nós possamos nos conectar. Nós sozinhos somos um. Agora, se nós estivermos unidos, nós com certeza seremos muito mais fortes. E é isso que a gente pede, com muito carinho, humildade e amor, mas que cada um de nós observe. Onde é que está o nosso pensamento? Onde é que estão indo as nossas escolhas? Raul Teixeira vai dizer para nós o seguinte, muito engraçado. Ele fala isso numa palestra. E aí a gente lembra do Divaldo. Que ele fala que o nosso guia, ele está conosco. Ele não fica sempre, nós precisamos perceber isso e entender, mas assim como nós chamamos um filho quando cai, a gente pode estar longe. Corre, vai lá e acode. É assim? Nosso guia é assim. Não existe uma necessidade dele estar conosco ali. Não, nós temos que caminhar. Nós temos que prosseguir a nossa vida, é isso? Mas ele sempre que chamar. E muitas vezes ele nos dá algumas advertências. A questão é, nós estamos ouvindo? E Raul Teixeira vai dizer isso para nós. Ele diz que o nosso pensamento, a nossa mente, ele parece um macaco doido. Então, vamos perceber que já macaco é um animalzinho que não tem sossego. E um macaco doido, então, nossa. Mas o Raul diz isso para nós. Ele diz, como é que o nosso guia vai conseguir, então, nos dizer? A gente até pede, olha só. Façamos uma prece pedindo, né? Agradecendo, mas agora aqui vamos falar no pedir, né? Só que, para a gente poder, então, entender de que forma que a gente vai conduzir em relação àquele pedido, nós precisamos ouvir a resposta. E aí, se nós ficamos com o nosso pensamento muito, e diz o Raul Teixeira que é assim, é muito acelerado e a gente pensa e não consegue sossegar, ouvir, silenciar. Já dizia um músico, nós somos silêncio e sons. Na grande maioria das vezes, nós somos muito mais som do que silêncio. Então, para que nós tenhamos essa conexão com o nosso guia, é imprescindível que nós possamos ouvi-lo. Então, nós precisamos ter esse cuidado. E aí a gente lembra do Divaldo, que Divaldo conta certa feita que um amigo, eu não me recordo direito, se um amigo ou uma amiga dele desencarna e ele gosta muito, gostaria de saber como é que essa pessoa estava no plano espiritual. E aí a Joana de Anjos, a guia espiritual dele, diz, Divaldo, no teu descanso físico, enquanto tu dorme, eu vou te levar lá para ver essa pessoa, mas eu preciso que tu faça silêncio. E o Divaldo é muito engraçado com aquele jeito dele de falar, e aí ele diz, nossa, mas como eu, um cavalheiro, um gentleman, tenho uma educação, né? E não vou de forma alguma ficar falando, que é isso, Joana? Tá. E aí chega na data combinada, na noite, né? E eles vão. Quando eles entram em determinado recinto lá, o Divaldo começa a pensar, né? Meu Deus, mas o fulano, de boquinha fechada. Meu Deus, mas como? Aí a Joana olha para ele e diz, meu senhor, se o senhor não parar com barulho, nós vamos sair daqui agora. E aí o Divaldo se dá conta de que ela fala dos pensamentos dele que não param, né? Então, nós também temos essa situação que o Raul Teixeira vai ali, então, nos lembrar, nos dizer de que nós precisamos, então. A gente queria aqui aproveitar também e agradecer o Rodrigo, que é trabalhador do Cefac, ali no Acom, e que faz os cardzinhos, as postagens. Quem olhou ali a postagem da nossa live de hoje, observa que ele coloca na figura uma pessoa, um rapaz, um homem, que está lendo. E essa é a mensagem que a gente queria, então, que todos nós pudéssemos imaginar nesse momento. E em todo o entorno desta pessoa, e na frente dele, do lado esquerdo e do lado direito,
ele coloca ali, então, a representação dos guias espirituais, dos nossos amigos familiares, daqueles que simpatizam conosco. Então, aí a importância de nós percebermos com quem nós estamos sintonizando. Porque o nosso guia, ele vai nos respeitar profundamente pelo livre-arbítrio que nós temos. Então, a gente sempre fala, né? Vamos falar aqui de novo. O que a gente está escolhendo? A gente está fazendo evangelho no lar? Nós estamos ouvindo ali as preces agora, começou há pouco tempo, mas enfim. Como é que está esse nosso relacionamento com o nosso guia espiritual? É importante que nós façamos essa pergunta e nos posicionemos, porque assim como a Evelina, André Luiz relata que ela passa por aquela situação que, nossa, é extremamente difícil, nós também temos as nossas questões. Nós também, agora, mais do que nunca, nesse momento de pandemia, nessa situação que nenhum de nós esperávamos, nós também estamos passando pelas nossas situações. E nós estamos conseguindo ouvir aquilo que a espiritualidade tem para nos dizer? Nós também precisamos, nós estamos nos encaminhando para o final aqui da nossa live, e nós temos a questão do pressentimento, que é fundamental que a gente comente aqui em relação a isso. O nosso guia espiritual, ele muitas vezes, ele nos dá aquela assoprada, né? Ó, vai por ali, não vai hoje, assim. E muitas vezes a gente recebe isso como um pressentimento, um incômodo, ou uma coisa que me veio agora. Quem já não ouviu alguém dizendo isso, na verdade? E esse pressentimento, na maioria das vezes, nós não conseguimos ouvir. Lá no livro dos Espíritos, os Espíritos, então, que ditam ali a obra para Kardec, eles dizem que nós, os momentos muito importantes da nossa caminhada, na maioria das vezes, nós temos conhecimento. Então, quando nós vamos nos aproximando dessas situações, mas parece que vai acontecer alguma coisa, parece que alguém já me falou. Então, ali eles colocam essa questão, que muitas vezes esse pressentimento que nós temos ou essa nosso inconsciente, aquela coisinha que a gente já traz conosco mesmo, mas que na maioria das vezes é o nosso guia, é o nosso anjo de guarda, que está ali, então, nos mostrando o caminho. Nós precisamos fugir da pressa, fugir da afobação. Precisamos, então, tentar, não só pedir, precisamos agradecer, louvar a Deus e também escutar o nosso guia. Porque, com certeza, meus irmãos, nós temos, em qualquer momento, uma pleiade de espíritos que gostam de nós, que querem o nosso bem. Nós precisamos, então, nos conectar. E nós temos Deus através da figura do nosso guia espiritual. A gente vai pedir licença, então, para os irmãos. Está chegando, faltam 3 minutinhos, 5, cada relógio diz uma coisa. E a gente vai ler aqui uma poesia como prece, que está no primeiro livro de Chico Xavier, que é o Parnaso de Além-Túmulo, tá certo? Que é do irmão, então, do espírito José Silvério Horta, que diz assim: oração. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, em todo o universo, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus e em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos,
a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Nós então agradecemos a todos que estiveram aqui conosco. Pedimos desde já desculpa, porque realmente é uma situação diferente para todos nós, a gente não está acostumado a fazer esse tipo de atividade. E vamos então agora fazer a nossa prece final. Mestre Jesus, abençoa a todos nós, protege e faz com que cada um de nós possa, nesse momento, Senhor, sintonizar com os nossos guias, com a corrente espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, e que nos dias que se seguem, possamos vibrar na tua luz, Jesus, e no teu amor. Dispensa sobre cada um de nós as energias de que carecemos e necessitamos, bem como as que nós merecemos. Mestre Jesus, ilumina-nos, Senhor, que assim seja. Um beijo no coração de todo mundo, então, que está aqui conosco. Que assim seja. Boa noite a todos, tenhamos uma noite abençoada. Obrigada, Tuzi. Beijo, Lidi.